Boa noite, irmãos. Nós comentávamos de manhã que o retiro se aproxima. Graças a Deus a gente conseguiu um local para a gente estar. E eu te pergunto, você tem pensado em alguém para convidar para estar lá conosco? Essa é uma excelente oportunidade que nós temos para trazer novas pessoas. E eu te encorajo a fazer isso. Em qual fila da guerra você está? Imagine que eu e você, como cristãos, estamos em uma batalha. Assim. Tem um exército gigantesco à nossa frente. E aí o nosso general encoraja nós a entrar na batalha. Em que fileira você se posicionaria? Em que fileira em uma batalha você se posicionaria? Você que se colocaria na linha de frente, assim, dizendo, eu vou para morrer? Ou você é aquele tipo de guerreiro que fica nas trincheiras, assim, esperando o exército avançar? Se eles conquistar, aí eu saio da trincheira e está tudo bem. Porque se eu e você vivemos nesse mundo, em uma batalha constante contra o inimigo, da qual o nosso inimigo já é um derrotado. A palavra de Deus diz que ele já é um perdedor, ele já está condenado. Nós estamos de um lado triunfante de Cristo. E nós ficamos nas trincheiras, assim, esperando que meia dúzia faça alguma coisa para avançar. Certamente essa não é a posição que Cristo espera de nós. Tudo que Cristo fez na cruz foi de igual modo, tanto para aqueles que estão na linha de frente, quanto para aqueles que estão na linha de trás. Assim. Então o que se espera de eu e você é realmente um mínimo de dedicação e esforço pelo nosso general que é Cristo, que já entregou tudo dele por nós na cruz. Então faça um esforço, né? Convidar alguém, participar nos domingos de manhã, quando a gente tem falado sobre isso, a gente tem estimulado a igreja a fazer isso, porque essa é a nossa batalha aqui na terra. Vamos fazer uma oração? Deus, nós te agradecemos pela oportunidade e privilégio de podermos estar uma vez mais reunidos para aprender sobre o Senhor através da tua palavra. Pedimos neste momento que o Senhor fale conosco, cative nossa atenção, ilumine nossos entendimentos, para que nós venhamos compreender a tua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Todos nós sofremos na vida, isso é um fato. O sofrimento é algo que faz parte nesse mundo caído. Encontrar um propósito no sofrimento, no porquê a gente está passando por alguma situação difícil, nos ajuda a ter uma perspectiva ajustada de quem nós somos, de quem Deus é e a maneira com que Deus está trabalhando em nossas vidas. Por isso, nessa noite, eu quero falar um pouco sobre encontrando um propósito no sofrimento. Encontrando um propósito no sofrimento. Existem alguns sofrimentos que acontecem em nossa vida simplesmente porque Deus quer revelar dele a nós e nós precisamos entender melhor sobre nós mesmos. É isso que aconteceu com Jó. Não tinha nenhum pecado específico que Jó havia cometido, algo do tipo. Deus estava trabalhando na vida dele. Mas existem alguns sofrimentos que nós passamos que é consequência de alguns pecados que nós cometemos. E nós vamos sofrer as consequências desses pecados que nós cometemos, e nós vamos sofrer, mas nós precisamos encontrar um propósito nesse sofrimento. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Por isso, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 12. Vamos ler do verso 15 até o verso 25. Crianças. Doris. Oi, Doris. Seja bem-vinda. Vocês estão vendo aí na folha de vocês que tem um menino no quadro, no primeiro quadro, e tem um outro menino no quadro de baixo. Estão vendo? Esse menino do primeiro quadro ele é um pouco mais feio, assim, ele não é muito bonitinho. Então, o nome dele se chama Dudu. Dudu era um menino que vivia muito bem com a sua família, gostava de jogar futebol, tá vendo que tem uma bola ali, tem uma criançada brincando, tem uns amigos na trave, tá vendo? Esse é o Dudu com seus amigos. Ele gostava de brincar de esconde-esconde, como vocês gostam de brincar. Só que Dudu, ele era um menino muito, muito mentiroso. Contava mentira toda hora, assim, o pai falava,
eu vou lá brincar com meus amigos, mas ele não ia, ele ia passear no bairro, ele dizia assim, hoje eu vou na escola. Ele não ia para a escola, ele ia para outro local. Menino muito, muito mentiroso. Mas um dia esse menino, chamado Dudu, ele se encontra com Cristo. Cristo purifica o coração dele. E aí no outro dia, ele vai para a escola com um carrinho novo que ele ganhou do pai dele. Ele chega todo animado, contando para todo mundo, querendo dizer, nossa, eu ganhei esse carrinho do meu pai. E ninguém acredita nele. Por que vocês acham que ninguém acredita nele? Porque ele era muito mentiroso. Ele sempre estava mentindo. Aí quando ele falou uma verdade, ninguém acreditou nele. Então veja, Dudu entende que por ele ter mentido muito na vida dele, agora ele ia sofrer algumas consequências pelos pecados dele. Ia demorar um pouquinho até as pessoas começarem a realmente acreditar nele. Mesmo que Jesus já estava morando no coração dele. Ele ia sofrer as consequências. Mas Dudu sabia que Deus estaria com ele, ajudando nesses momentos difíceis, porque Deus nos ama. Porque Deus nos ama. É isso que representa essa figura do lado. No segundo quadro, onde tem uma cruz e um coração bem grande. Tá? Então, na figura de cima tem o Dudu velho. Dudu feio, que jogava bola, mentia, ia para a escola. Tá vendo que tem uma escola laranja ali? No segundo quadro, tem esse Dudu novo, transformado por Cristo e com o coração cheio de amor, que agora deixa de mentir por causa de Cristo. Tá? Então, vocês pintam as figurinhas, depois a gente vai conversar mais um pouco sobre elas no final. Tá bom? 2 Samuel, capítulo 12, vamos ler do verso 15 até o verso 25. Diz assim: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi informá-lo que a criança era morta, porque diziam, eis que estando a criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou as vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos, que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, te levantaste e comeste pão? Respondeu ele, vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Ou irei a ela? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por amor do Senhor. Samuel, ele foi um importante profeta e sacerdote em Israel. Ele desempenhou um papel importantíssimo na transição dos últimos juízes para o início da monarquia em Israel, que começou com o reinado de Saul. Porém, os dois livros que nós temos na Bíblia, com seu nome, 1 Samuel e 2 Samuel, não foi Samuel que escreveu. Pelo simples fato de que este episódio, e vários outros, por exemplo, esse que nós acabamos de ler, está relatando um episódio da vida de Davi. E Davi viveu anos depois de Samuel. E a passagem que nós acabamos de ler, ela acontece em um contexto muito conhecido da vida do rei Davi. Como vocês sabem, Davi foi o segundo rei de Israel. E Davi foi um rei muito importante para a nação judaica.
Foi com ele que Israel se tornou a nação relevante, conhecida entre as nações. Quando Davi ele assume o reinado de Israel, ele era um reinado pequeno, sem muita relevância ainda no cenário econômico e político. Mas quando ele assume, tudo que ele faz torna Israel uma grande potência conhecida entre as nações. É a mesma coisa que nós imaginar que um presidente, que um conhecido, assuma, por exemplo, as Filipinas. As Filipinas não são um país muito conhecido politicamente, não tem uma contribuição tão importante assim, mas se alguém assume e torna ela parecida com os Estados Unidos. Mais ou menos isso que acontece com o reinado de Davi em Israel. Agora, Davi ele enfrenta, durante o seu reinado, um problema que toda monarquia e toda pessoa que tem muito poder na sua mão, ela enfrenta. Você sabe o que é? O que vocês acham que uma pessoa que tem muito poder centralizado na mão dela, uma pessoa extremamente poderosa, qual que é o problema que ela pode vir enfrentar? É a soberba. É a soberba que te leva a tomar decisões erradas. Toda pessoa, todo homem na história que recebeu muito poder, ele cometeu atrocidades. É só você olhar a história e você vai ver. Hitler, Mao Tse-tung, todos. Inclusive Davi. Isso chama nossa atenção, irmãos, para um princípio muito importante que a Bíblia fala. Provérbios capítulo 11, verso 14 diz assim: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Irmãos, quantos de nós aqui poderia nomear situações em nossa vida em que más decisões ou decisões erradas foram tomadas por eu e por você, da qual o nosso coração orgulhoso tomou essa decisão sozinho, sem consultar bons conselheiros ou ter pessoas ao nosso redor que poderiam ter nos ajudado? Essa é uma reflexão importante quando nós olhamos para a vida de Davi, neste contexto dessa passagem que nós acabamos de ler, onde ele havia acabado de cometer algumas atrocidades na sua vida. Ele toma decisões sozinho. Esse é um princípio tão importante que a nossa igreja, por exemplo, entendeu, por isso nós somos presbiterianos. A nossa igreja não é regida por um homem só. Decisões importantes são tomadas em um conselho. Um presbítero tem o mesmo poder de decisão, o mesmo poder de voto que o pastor, justamente para atrocidades não ser cometidas. Mas esse princípio é válido para todas as áreas da nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho. É o que Salomão está nos mostrando aqui. Se não haver sábia direção, se eu e você não formos humildes o suficiente para ter pessoas da qual nós podemos confessar nossos pecados, buscar sábia direção, nós inevitavelmente em algum momento da nossa vida tomaremos a direção errada. E foi isso que aconteceu com Davi. Davi, ele era um rei, e pelo seu ofício ele deveria estar na guerra. Como você sabe da história, Davi, ele não vai à guerra, ele quer um descanso, ele quer parar de trabalhar, e aí quando ele está sozinho, ele cai numa tentação, ele comete adultério com Batseba, e pior do que isso, ele coloca Urias, o esposo de Batseba, na linha de frente para ser morto. Então, Davi ele comete 2 pecados graves. Primeiro, ele comete um adultério e depois ele comete um homicídio. E o pior de tudo, ele encobre esses pecados durante 1 ano de sua vida. Ele matou, passou os dias de Batseba, trouxe para o palácio, ele era rei, ele podia, e ele continua convivendo com aquele pecado durante 1 ano da sua vida como se estivesse tudo bem. Como se nada tivesse acontecido. As coisas no reino continuavam, e ele continuava convivendo com aquele pecado. Agora uma coisa é fato, se eu e você não quisermos tratar os nossos pecados, ou nós tentarmos encobrir, Deus ele irá tratar. Por Deus ele ser um Deus justo, ele não permite com que eu e você escondamos os nossos pecados por muito tempo. E é isso que ele começa a fazer com Davi. Se você olhar o contexto anterior, você vai ver que Deus levanta Natã para exortar Davi. Uma exortação muito interessante.
Davi, então, arrependido, ele reconhece seu pecado. E agora Deus, por ser um Deus amoroso, por ser um Deus gracioso, que oferece a pecadores como eu e você graça e perdão, agora ele começa a usar este sofrimento, essas consequências que Davi teria que pagar pelos pecados que ele encobriu, pelos pecados que ele cometeu. Ele começa a usar essa situação, esse sofrimento, para ensinar algumas lições importantes sobre Deus, sobre Ele mesmo. Olhe comigo, mantenha essa Bíblia aberta e olhe comigo o verso 15 novamente. O verso 15 nos diz assim: Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Essa criança, ela tinha sido gerada justamente numa relação pecaminosa. E aí você poderia me perguntar, mas o que a criança tinha a ver com o pecado de Davi? Essa é uma pergunta interessante. O correto não seria Davi morrer ao invés da criança? Por que Deus agora fere a criança com uma enfermidade, sendo que quem cometeu o pecado foi Davi? E a resposta é: desde quando somos eu e você que determinamos o rumo da história? Essa é a pergunta. E essa é a resposta. Esse tipo de pergunta que muitas pessoas vão fazer para querer questionar a autoridade, a Bíblia revela justamente o homem querendo assumir uma posição que não é sua na história. Deus, ele é soberano. E ele toma as decisões. Ele faz as coisas acontecer conforme a vontade dele para a glória dele. E aqui ele quis ferir essa criança para trabalhar no coração de Davi. Ele está sendo injusto? Não. Ele está sendo simplesmente Deus, soberano. Como ele age na minha e na tua história? E a pergunta é: como eu e você reagimos diante dos acontecimentos que acontecem na minha e na tua vida? E você podemos questionar, mas por que está acontecendo isso? Não sei o quê. Eu faria diferente. Mas a questão não é essa. A questão é que Deus, ele está governando soberanamente a nossa vida. E agora, a partir do verso 16 até o verso 19, Davi começa a ensinar, então, Deus começa a ensinar a Davi o primeiro propósito nesse sofrimento que Davi começa a passar. O primeiro propósito é ele compreender a vontade de Deus. É ele compreender a vontade de Deus. Olhe comigo o verso 16. Diz assim: Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Irmãos, é interessante, porque Davi agora ele usa os recursos que ele tem, os meios que ele tem, para tentar convencer Deus. Tentar convencer Deus a mudar de ideia. Ele sabia que ele tinha pisado na bola, ele sabia que ele tinha errado, mas agora ele usa os meios que ele tem, como a oração e o jejum, para tentar convencer Deus. E os meios que ele usa são meios bons. É o que se espera, nós comentávamos hoje de manhã. Esse é um dos meios que você temos para crescer em santidade, o jejum e a oração, são meios importantes. Agora, a verdade é que a vontade de Deus, por vezes, ela irá ser cumprida em nossa vida de acordo, ela sempre será cumprida na nossa vida de acordo com a sua palavra. Isso é bem importante. A Bíblia, ela nunca nos convida a tentar descobrir a vontade de Deus, como se a vontade de Deus fosse algo escondido, assim. Eu não sei o que Deus quer para a minha vida. Mentira. A palavra de Deus nos direciona para todas as áreas da nossa vida. Está claro que nós queremos, e ela nos convida a compreender a vontade de Deus. E não tentar descobrir ou tentar convencer Deus do diferente. E é o que Davi está tentando fazer aqui. Ele tenta convencer Deus a mudar de ideia. Como eu e você podemos compreender, então, a vontade de Deus para nossas vidas? Em primeiro lugar, nós precisamos estudar as Escrituras. E nós podemos orar de uma forma bíblica, de uma forma que Deus irá responder às nossas orações, se nós fizermos pedidos de acordo com a palavra de Deus. Sabe, Deus aqui não ia responder a oração de Davi, não importa o quanto ele se esforçasse. Deus não ia sarar a criança, porque essa não era a vontade de Deus.
Por vezes eu e você podemos passar pela mesma circunstância. Podemos ficar anos pedindo por uma coisa. Deus não vai responder. Por quê? Porque não está de acordo com a vontade dele revelada na sua palavra. Deus ele não vai responder a nossas orações se não for uma oração de acordo com a sua palavra, com a sua vontade já revelada para nós. Não adianta ficar pedindo um monte de coisas se Deus não revelou essa vontade nas suas escrituras. Então isso é bastante importante. O primeiro propósito desse sofrimento que Davi estava passando é ele compreender a vontade de Deus. Compreender que aquela não era a vontade de Deus. Ele jejua, ele se esforça, mas Deus não responde. Bom, do verso 20 ao verso 23, nós podemos ver agora um segundo propósito para este sofrimento que Davi estava passando, que é se submeter à vontade de Deus. Submeter à vontade de Deus. Olhe comigo o verso 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão, puseram diante dele e ele comeu. E agora os servos começam a questionar, mas como assim, Davi? Você estava orando, jejuando, quando a criança estava viva, agora você não vai fazer nada, você vai permanecer do jeito que você está, você agora vai começar a comer, vai mudar completamente a tua atitude. E o que Davi está nos ensinando aqui é um princípio muito interessante. Se na primeira ele havia falhado, ele não havia compreendido a vontade de Deus, agora Davi, diante daquilo que Deus faz na sua vida, ele submete à vontade de Deus. Ele submete essa vontade de Deus. Irmãos, diante dos sofrimentos, diante das coisas que acontecem na nossa vida, que por vezes podem ser consequências dos nossos pecados, então tenha muito claro em mente isso nessa noite. Se você está passando por algum sofrimento, sonde teu coração para ver se não é consequência de algo que você fez lá no passado e algo que você ainda não se arrependeu. Pecados escondidos vão ter consequências na nossa vida. É isso que esse texto está nos mostrando. Davi encobriu 2 pecados durante um ano por longo tempo e ele sofreu as consequências. Mas Deus não perdoou? Não, Deus perdoou ele. Assim como Deus perdoou o Dudu da história para as crianças, mas ele sofreu as consequências. Da mesma forma, Davi aqui ele está sofrendo as consequências. Mas agora ele submete à vontade de Deus. Primeiro ele tenta convencer Deus. Mas agora ele entende que essa foi a vontade de Deus e ele obedientemente submete. Ele diz no verso 22, vivendo ainda criança, jejuei e chorei, porque dizia, quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Ou eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. A atitude de Davi mostra uma atitude submissa à vontade de Deus. E se eu e você entendermos isso, não importa o pecado que a gente tenha cometido, quão grave ele seja, se eu e você aceitarmos as consequências desse pecado, compreender a vontade de Deus para nossas vidas, se submeter à vontade de Deus na nossa vida, ele garante que eu e você vamos desfrutar das bênçãos dele. É isso que o verso 24 e o verso 25 nos mostra. O terceiro propósito para este sofrimento na vida de Davi. Desfrutar das bênçãos de Deus. Olhe comigo o verso 24 e o verso 25. Então, Davi veio a Batseba, consolou-a e se deitou com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão. E o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Gedidias, por amor do Senhor. Irmãos, Deus agora ele abençoa Davi. Vocês conseguem ver como o nosso Deus é um Deus misericordioso? Como ele é um Deus amoroso, assim. Davi pisou feio na bola. Ele escondeu 2 pecados graves por mais de um ano. Ele comete adultério, depois ele mata o esposo para ficar com a mulher. E aí quando ele se arrepende dos seus pecados, ele sofre as consequências, ele perde um filho. Mas depois de ele entender que aquele sofrimento que ele estava passando era consequência dos seus pecados, ele submete à vontade de Deus. E agora Deus abençoa ele com outro filho. E sabe quem era esse filho? Salomão. Você sabe quem foi Salomão? O maior rei de Israel. Salomão pegou o reinado de Davi
e transformou numa potência muito maior. Muito maior. Um império que ficou conhecido mundialmente, que teve uma rainha que veio do norte da África para conhecer, só de ter ouvido falar. Não havia internet. Não havia mídias sociais para as pessoas se comunicarem, dizendo, nossa, lá Israel tem um rei super sábio que faz um monte de coisas rico. Não havia nada disso. As informações sobre Salomão se espalharam pelo mundo. Tudo isso pela misericórdia de Deus revelada na vida de Davi. Diante desse sofrimento que ele passou. Então, irmãos, eu convido a todos nós a refletirmos nessa noite. Eu e você podemos passar por alguns sofrimentos, por algumas dificuldades, que são causados por pecados escondidos. Tenha claro isso em mente nessa noite. Sonde o teu coração. Se algo que você está passando não é consequência de um pecado que você cometeu, que você ainda não se arrependeu e você está deixando lá, escondido, como o Davi fez. Agora, a esperança que Deus nos mostra neste texto é que diante do sofrimento que este pecado vai nos causar, ele vai trazer consequências. Mas Deus nos garante que a gente pode compreender a vontade dele diante desse sofrimento. A gente deve submeter a sua vontade. E por fim, eu e você podemos desfrutar das bênçãos desse Deus gracioso. Então, irmãos, este conforto, diante desse sofrimento, nós podemos encontrar olhando para a cruz de Cristo. Olhando para Jesus Cristo, que assumiu os meus e os teus pecados. Que sofreu a maldição de Deus na cruz. Para que eu e você viéssemos desfrutar das bênçãos. Imagine se não tivesse Cristo. A mesma esperança que deve motivar eu e você é a mesma que motivou Davi. Só que eu e você olhamos para trás e Davi olhava para frente. Para a esperança de um Messias. Eu e você olhamos para trás, para aquilo que Cristo já fez em nós. Então que todos nós venhamos refletir sobre isso nessa noite. Se voltar para as promessas de Deus que nós temos nas Escrituras, que nos encorajam, que nos oferecem esperança, mesmo diante dos sofrimentos causados pelos nossos próprios pecados.